instituição internacional sobre liberdade religiosa, que foi fundada pela Igreja Adventista IRLA, International Religion Liberty Association. O secretário executivo é o pastor Ganoni Diop, que é da nossa igreja, porque ela foi instituída, mas nós temos, né? Olá, que a paz de Cristo esteja com o irmão e a irmã. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Amados amigos, quero falar mais um pouco a respeito da Idade das Trevas. Em que tempo começou a Idade das Trevas? Então, isto é o que eu vou falando neste exato momento. E tem muitos adventistas também que têm sempre discutindo, dizendo, não, vocês estão falando tanto mal da igreja adventista. Então, se você também é adventista, por que vocês falam mal da igreja adventista? Falam tanto mal da igreja adventista? Mas, amigos, nós não estamos falando mal da igreja adventista, mas nós estamos falando o que está acontecendo com a igreja adventista. Então, neste momento, por que usamos tantos vídeos da igreja adventista? Porque algo não está bom, algo está acontecendo com esta igreja. Esta é uma igreja profética, que veio da linhagem apostólica, mas só que ela foi liderada pelos pastores jesuítas. Os jesuítas se infiltraram dentro desta igreja, estando se infiltrando desta igreja, e eles acabaram com a igreja adventista do sétimo dia. Mas, lembre-se que o Apocalipse diz, irou seu dragão contra a mulher, foi fazer a guerra por da sua semente, e dentro desta igreja tem a sua semente, só que esta semente já não estão dentro dos templos, mas estão fora dos templos. Então, por isso, neste momento, o remanescente não estará dentro dos templos, mas estará fora dos templos. Então, estamos no período do decreto dominical. Agora, entenda alguma coisa, por que nós usamos sempre os vídeos da igreja adventista? Por que nós tanto falamos da igreja adventista? Porque algo que existe. Então, nós estamos no período do decreto dominical. E o decreto dominical saiu pela lei de liberdade religiosa. Mas os adventistas não estão entendendo, compreendendo o decreto dominical. Então, por que eles não estão entendendo o decreto dominical? Porque estamos no período da Idade das Trevas. Estamos no período da Idade das Trevas. E quando é que começou essas trevas? As trevas começaram no período indicado. Então, amados amigos, neste exato momento, as trevas cobriram a terra toda. A profetisa Deusilene Souza, ela teve a revelação em 2001. E ela viu as trevas. Ela viu as trevas. Então, essas trevas começaram em 2003. Então, a irmã Deusilene Souza, ela viu as trevas em 2001, na revelação. Chegando em 2003, as trevas começaram. Então, quando é que começou essas trevas em 2003? Foi o período que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se assentou na ONU. A Igreja Adventista colocou o pastor Ganoni Diop na cadeira da ONU. E assim a Igreja Adventista está assentada na ONU. É por isso que a Igreja Adventista ela está assentada na ONU. Ela está dirigindo o Estado no poder civil. Ela se uniu com o Estado. A Igreja Adventista se uniu com o Estado. Então, neste momento,
ela recebeu o Departamento de Assuntos Públicos e de Liberdade Religiosa para promover. Então, é a razão pela qual em que as trevas cobriram a terra toda. A falsa liberdade religiosa cobriu, na verdade, a terra toda. Esta falsa liberdade religiosa é as trevas. Então é por isso que hoje nenhum adventista está compreendendo o decreto dominical, achando eles que ainda não saiu o decreto dominical, mas sairá. Mas pois Deus revela a profetisa Deusilene Souza em que saiu o decreto dominical em nome da liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista é o decreto dominical. É por isso que a Igreja Adventista ela está unida com o Estado. Ela está dirigindo o Estado no poder civil. Por isso que no Congresso americano está o pastor Big Knott. No Congresso americano está Big Knott. E Bill Carson, o adventista, é o ministro de Habitação. Trump. Então, neste momento, Trump, assinando o decreto no dia 2 de junho de 2020, ele obedeceu à ordem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está assentada na ONU. Foi por isso que Trump assinou aquele decreto no dia 2 de junho de 2020. E neste período, todas as igrejas começaram a promover o decreto dominical. Então, por isso, a Idade das Trevas começou o período que a IRLA se assentou na ONU. O que é a IRLA? A IRLA é o Departamento de Assuntos Públicos e de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso que, neste momento, os jesuítas que se infiltraram dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles acabaram com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E agora em diante, só será adventista verdadeiro aquele que estiver fora dos tempos, unido com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, neste exato momento, estamos no tempo das trevas, que ninguém está vendo o decreto dominical, porque a falsa liberdade religiosa, ela cobriu todos, adventistas, todo mundo, e não vendo o decreto dominical. Só verá o decreto dominical aquele que estiver unido com a nova liderança eleita por Deus. Elias Joanã e Deusilene Souza. Então, é por isso que estamos na idade das trevas, que começou em 2003, quando a IRLA se assentou na ONU, em 2003. Então, no Congresso americano está Big Knott e o adventista de Carson, um pastor bem conhecido nos Estados Unidos. Ele é o ministro de Habitação, Trump. Então, neste momento, a igreja está por completamente unida com o Estado. A igreja adventista, ela está dirigindo o Estado. Então, por isso, ela mesma é um poder executivo. E, sendo a igreja adventista um poder executivo, ela é uma igreja governamental. Então, vocês vão ver o vídeo, como é que a igreja
Adventista se assentou na ONU. Ela está dirigindo o Estado. Então, este é um grande apelo para você. É por isso que você, que é adventista, não está vendo o decreto dominical, porque quem está promovendo o decreto dominical é a própria igreja adventista do sétimo dia. Então, por isso, outros adventistas estão em dúvida, dizendo como pode ser a igreja adventista ela promover mais o decreto, se nós sabemos que os adventistas que serão perseguidos. Como pode ser? Mas entender uma coisa. O adventista, ele é a imagem da besta. A igreja adventista é a imagem da besta. Agora, entenda uma coisa. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa. São as igrejas protestantes unidas com o Estado promovendo a liberdade religiosa. E quais são as igrejas protestantes? Nós conhecemos. Esses evangélicos são protestantes. E a igreja adventista é protestante. Os protestantes são defensores da verdade. Mas o principal protestantismo é o adventista. Ele é o principal protestantismo. Então é por isso que ele é a principal imagem da besta. E hoje, através do Freedom 25 da Igreja Adventista, que será concluída em 2025, então, os pastores adventistas estão apressados, porque está chegando o período da sua meta para concluir a sua meta, para concluir o Freedom 25 da Igreja Adventista. O período que o domingo será colocado, será implementado completamente. Então, no dia 29 de junho de 2023 foi o ponto de partida da implementação do domingo. Mas 2025 será o período que será concluído a implementação do domingo. O período que o domingo será obrigatório para ser guardado. Por isso, vai concluir o Freedom 25 da Igreja Adventista do sétimo dia. É um terrível engano da Igreja Adventista do sétimo dia. É o período que todos os adventistas vão guardar os 2 dias juntos, sábado e domingo. Então, por isso que eles estão apressados. Agora imagina, Romanos 6, versículo 4, eram versículos que os evangélicos defendiam tanto a respeito da celebração do domingo. Os evangélicos defendiam a celebração do domingo com esses versículos, Romanos 6, verso 4. Mas hoje quem está defendendo a celebração do domingo com esses versículos, Romanos 6, verso 4, é o próprio adventista. Veja, que terrível é isto. Que terrível engano. Então, neste momento, eles estão apressados, esses jesuítas estão apressados porque está chegando a hora. O mundo inteiro se uniu com o papado na falsa liberdade religiosa. E o mundo inteiro está clamando paz e segurança para que todo mundo se una na falsa paz. Então vai vir as 7 últimas pragas para quem se unir na falsa paz, a falsa liberdade religiosa. A Irla se assentou na cadeira da ONU no ano 2003. É a perseguição, a falsa liberdade religiosa. A primeira instituição internacional sobre liberdade religiosa, que foi fundada pela Igreja Adventista IRLA, International Religion Liberty Association. O secretário executivo é o pastor
Ganoni Diop, que é da nossa igreja, porque ela foi instituída, mas nós temos nessa associação pessoas que são de diferentes credos. Nós temos judeus, muçulmanos, protestantes, católicos, nós temos pessoas das mais diversas matizes de religiões ao redor do mundo. Religiões de raízes africanas, que às vezes a gente tem um preconceito maior contra essas religiões, elas também fazem parte da IRLA. A falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo, que a UNO está promovendo, que todas as religiões estão promovendo, é o decreto dominical, que tudo isso só terminará no domingo. Todos os países e religiões finalmente estarão aguardando o domingo por causa da falsa liberdade religiosa. Então o mundo inteiro vai se dividir em duas grandes classes: os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim, Deus reivindicará a sua lei, livrará o seu povo, e todos aqueles que guardaram o domingo no lugar do Santo Sábado receberão as 7 últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta, o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta é o domingo. IRLA, International Religion Liberty Association. O secretário executivo é o pastor Ganoni Diop, que é da nossa igreja, porque ela foi instituída, mas nós temos nessa associação pessoas que são de diferentes credos. Nós temos judeus, muçulmanos, protestantes, católicos, nós temos pessoas das mais diversas matizes de religiões ao redor do mundo. Religiões de raízes africanas, que às vezes a gente tem um preconceito maior contra essas religiões, elas também fazem parte da IRLA. Mas me permita aqui apenas trazer, num parêntese, uma reflexão para os adventistas do sétimo dia, qual eu represento como pastor. Nós temos o sábado como dia de guarda. Isso é uma coisa bíblica e vários programas na Novo Tempo já apresentaram com muita propriedade, como na Bíblia a gente crê no sábado como dia de guarda. Só que tem uma situação, por nós termos o sábado como dia de guarda, muitas vezes nós temos muita preocupação em drenar a força do domingo da ressurreição. Como se nós não pudéssemos falar muito, porque não, senão você vai estar dando espaço para celebrarem o domingo da ressurreição como memorial para vocês terem o dia de guarda. E está muito claro, eu fiquei encantado com essa lição que deixou muito claro aqui em Romanos 6,4. Não vamos esquecer dessa passagem. Romanos 6,4, gente, diz bem claro qual é o memorial de Cristo. Memorial não é a ressurreição, memorial é o batismo. Então, pronto, nós não temos que nos preocupar, né, com a situação que nós temos bem claro que o memorial da ressurreição está sendo ali no batismo, quando Cristo é batizado. Tá bom. Qual que é o meu pedido? Que a gente não anemize, né, não deixe meio anêmico, desnutra a importância do que você comentou aqui, Vinícius. O domingo é ressurreição, é triunfo, é glória, é alegria. Não podemos terminar essa mensagem como na semana passada, aquele peso da cruz. O domingo é para ser celebrado. O domingo é para ser celebrado. A gente não tem que ter medo de falar. Então, é o nosso recadinho adventista para que o povo do advento que aguarda a volta de Jesus não tire a força do domingo que a gente vê um Cristo triunfante. E continuamos tendo o sábado como dia de guarda. Tudo isso se harmoniza na verdade da palavra.